Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem um significado, e você não vai querer perder nenhuma. Um dia em uma barulhenta cidade americana, Atlanta, a capital do Sul, onde arranha-céus de vidro ficam ao lado das cicatrizes ainda visíveis da segregação, onde o jazz flutua no ar úmido da noite e onde startups convivem com ativistas dos direitos civis, um homem cuja única palavra foi suficiente para abalar os mercados. Ethan Blake era o tipo de pessoa que você só encontra uma vez na vida se tiver sorte ou azar. Aos 34 anos, o único filho Ricardo Blake, fundador de um império imobiliário Horizontes de Blake Ethan herdou não apenas uma fortuna colossal, mas também um nome que abriu todas as portas, exceto a porta do seu próprio coração. Desde os 22 anos, ele assinava acordos de 9 dígitos, lançava torres de apartamentos que estavam mudando o horizonte da cidade, comprava terras da mesma forma que outras pessoas pedem café e aparecia nas manchetes quando falava em público. Forbes, de Feira das Vaidades, às vezes até revista Time, sempre impecavelmente vestido em terno sob medida, seu olhar claro perfurava o espaço atrás das lentes, como se estivesse observando o mundo ao qual não pertencia mais. Mas por trás de seu queixo esculpido, seus carros elétricos chamativos, sua fachada de estilo de vida ecologicamente correto e seus jantares de gala onde ele silenciosamente escrevia cheques de 6 dígitos para a educação de crianças pobres, vazio profundo isso o atormentava. Ele cresceu em uma casa enorme em Cabeça de Veado, cercado por servos, tutores e um pai ocupado demais conquistando o mundo para amá-lo. Sua mãe, Vivian, uma mulher gentil, mas humilde, morreu quando ele tinha 8 anos de idade, vítima de um câncer devastador. Daquele dia em diante a vida de Ethan foi dividida em 2 partes, antes do silêncio e em silêncio. Ele aprendeu ainda jovem que o poder substitui o apego, que o controle acalma o medo e que a perfeição protege contra a vulnerabilidade. Então construiu torres para escapar da terra, ergueu muros para não mais ouvir os ecos da infância e perseguiu troféus para esquecer o que havia perdido. Simplicidade? Ternura, o direito de ser frágil. Mulheres se aglomeravam ao seu redor, cada uma mais bonita, mais brilhante ou mais interessante que a anterior. Mas nenhuma permanecia. Ou melhor, ele não permitia que nenhuma permanecesse. Ele dominava términos da mesma forma que dominava contratos, com precisão, distanciamento e uma elegância estranha e gélida. Sua vida parecia perfeita, lofts em Manhattan, uma vila em Aspen, uma cobertura em Miami, uma coleção de arte contemporânea, convites para cúpulas em Davos. E no entanto, todas as noites, em sua cama enorme, ele frequentemente acordava com um sobressalto, como se uma lembrança o estivesse sufocando. Ele se levantava, andava descalço no mármore frio, olhava as luzes da cidade e sussurrava sem perceber. O que eu perdi? Ele perdeu o mais importante. Não riqueza, não sucesso, mas mundo interior, aquela calma tranquila que você sente quando é amado por quem você é, não pelo que você tem. Ele sentia falta disso. Presença gentil, aquele que nada busca, que nada pede, mas que aquece as paredes da casa, mesmo sem luxo. E sem saber, essa falha logo levou a fazer uma declaração absurda. Uma declaração que mudaria tudo. Aleluia para você. Marriott Grand Hotel de Atlanta estavam em chamas. Lustres de cristal lançavam flashes de luz dourada nas paredes, como constelações congeladas no espaço. Convidados vestidos com alta costura bebiam champanhe vintage e trocavam gentilezas em uma linguagem tranquila e estratégica. Era um mundo de fachadas, dinheiro e cálculos sociais. Senadores, magnatas da tecnologia, influenciadores com sorrisos muito brancos, atrizes com visuais programados. Todos estavam lá para comparecer à gala anual da Fundação Blake, que deveria arrecadar dinheiro para oportunidades iguais. Mas todos sabiam que era principalmente teatro social, uma demonstração de força, um baile de máscaras onde o egoísmo era mais evidente que a compaixão. Quando Ethan Blake entrou no palco, uma onda de silêncio respeitoso se seguiu. Ele não era apenas rico, ele era interessante. Ele disse o que ninguém ousou dizer. Fez escolhas que desafiaram as convenções. Representou o elemento imprevisível que até os mais poderosos temiam. Agradeceu aos convidados, cumprimentou os parceiros e proferiu um discurso perfeitamente equilibrado sobre valores humanos, progresso e esperança. Então, no momento que pareceu quase improvisado, como se tivesse decidido fazê-lo naquele momento, ele parou. Seu olhar pousou na entrada do grande salão, e com uma voz calma, mas firme disse: "Esta noite vou me casar com a primeira mulher que passar por esta porta. Não importa a aparência dela, qual a origem dela ou quão rica ela seja. Se ela entrar, era para ser
Houve um silêncio arrepiante, como uma corrente de ar repentina em uma sala muito quente. Alguns convidados riram amargamente. Outros trocaram olhares incrédulos. O mestre de cerimônias quase se engasgou com a taça de champanhe. Ele está brincando, certo? Outro golpe da mídia. Ele só está tentando criar um rebuliço. Mas Ethan não estava sorrindo. Ele ficou ali ereto com as mãos entrelaçadas à frente, o olhar fixo na porta, como se estivesse esperando uma profecia. As câmeras de influenciadores, jornalistas e até garçons se voltaram automaticamente para a porta. Smartphones se ergueram. Lentes deram zoom. O mundo prendeu a respiração, não porque acreditasse na promessa, mas porque queria ver até onde ele está disposto a ir. E então, a porta se abriu. Não com um grande estrondo. Apenas rangido silencioso, quase envergonhada. Uma figura apareceu. Ela não parecia nem uma estrela nem uma herdeira. Nenhum vestido de grife. Nenhuma maquiagem elaborada. Nenhuma pose estudada. Era Graça Johnson, 28, contratada às pressas naquela manhã pela agência para substituir uma garçonete doente. Ela usava um uniforme preto grande demais. Carregava uma bandeja com copos trêmulos, calçava tênis surrados e tinha um rosto ou expressão no rosto de uma jovem exausta, mas digna, que funciona sem reclamações. Ela não tinha ouvido nada do discurso. Ela tinha ido lá apenas por dever, pensando que estava voltando para o seu turno, sem perceber que tinha acabado de andar sobre o destino de outra pessoa. A sala imediatamente entrou em choque. O silêncio tornou-se pesado, cruel, áspero. Então, como uma maré, vieram os sussurros, o riso abafado, os comentários venenosos. Ele está tirando sarro da gente? Garçonete? Sério? Ele ficou louco. Grace parou, congelou. Ela sentiu sua aparência esmagadora. Ela não entendia. Olhou ao redor, confusa, imaginando se havia cometido um erro. A bandeja tremia em suas mãos. Seus instintos gritavam para que ela se virasse. Mas antes que se movesse, Ethan desceu do palco. Sem hesitar. Sem ação. Cada passo que dava era uma declaração. Ele cruzou a sala, os olhares, os julgamentos, sem piscar. Diante dela, parou suavemente. Olhou para ela não como uma garçonete, mas como mistério que estava faltando no mundo. Qual é o seu nome? Ele perguntou em voz baixa, mas confiante. Grace Johnson. Desculpe, eu não queria interromper. Ela olhou para baixo, envergonhada, como se estivesse trancada em um teatro que não entendia. Mas Ethan sorriu com rara sinceridade. Você não tem nada do que se arrepender. Você é exatamente o que eu estava esperando. E diante da assembleia, congelado entre a indignação e o espanto, ele estendeu a mão para ela. Um gesto simples. Revolucionário neste contexto. Não se case com ela agora. Mas para dar espaço a ele no mundo que há poucos segundos queria se tornar invisível. E naquela noite, sem saber, não era Ethan quem estava salvando Grace. Era Grace quem ia acordar Ethan. No dia seguinte, toda a América tremia de excitação e ceticismo. As TVs estavam tocando repetidamente. O rei dos negócios quer se casar com uma estranha. Uma façanha pública ou uma loucura? Quem é Grace Johnson? Canais de notícias, tabloides e podcasts sensacionalistas divulgaram a história. Drones sobrevoavam um bairro modesto lá do sul de Atlanta, revelando ao mundo as paredes rachadas do prédio onde Grace morava. As fotos roubadas mostravam seu apartamento apertado com móveis simples, sua cozinha com paredes desbotadas e sua caixa de correio amassada. Jornalistas acampavam em frente à sua porta. Microfones zumbiam sempre que ela saía para comprar pão ou levar a irmã à escola. Internautas vasculhavam suas redes sociais em busca de fotos, ex-namorados e um passado que pudessem manchar. Em 48 horas, Grace se tornou um alvo nacional. Mas ela não se curvou. Quando recebeu um convite oficial para jantar num restaurante com estrela Michelin no centro da cidade, ela nem abriu. Ela pegou seu telefone antigo e ligou imediatamente para o escritório de Ethan. Não sou uma piada, Sr. Blake. E não estou à venda. Ele respondeu sem hesitar. Eu não penso em você dessa forma. Mas se não se importa, eu gostaria de te conhecer melhor. Sério. Contra todas as probabilidades, ela aceitou. Mas nos termos dele. Sem flashes. Sem guardas. Sem show. Eles se conheceram em um pequeno café escondido em Pequenos 5 Pontos, conhecido por seus bancos decadentes e cupcakes caseiros. Um lugar que cheirava a vida, não a luxo. Ethan 21, vestido com simplicidade. Sem relógio caro, sem motorista. Ele entrou como um homem procurando a verdade, não um show. Eles conversaram. Por um longo tempo. Sobre música, sobre infância, sobre solidão.
Grace contou como sua mãe, Charlene, uma ex-enfermeira, criou 2 filhas sozinha antes de sucumbir a um câncer agressivo. Ela descreveu horas de trabalho doméstico, biscates, sonhos adiados para pagar contas e sustentar Maya, sua irmã mais nova, uma brilhante aluna do último ano do ensino médio. Ethan, pela primeira vez em muito tempo, não tinha nada a provar. Ele falou sobre Caleb, seu irmão mais velho, talentoso, sensível e apaixonado por arquitetura. Caleb cometeu suicídio há 2 anos, mergulhando em uma depressão desconhecida, esmagado pelas expectativas da família Blake. Naquele dia, Ethan percebeu que o sucesso não compensa a ausência ou silêncio. Desde então o vazio chegou e o barulho das reuniões públicas nunca conseguiu silenciá-lo. Foi um começo. Frágil, hesitante, verdadeiro. Nas semanas seguintes, Ethan tentou integrar Grace ao seu mundo, lentamente. Ele a convidou para uma conferência sobre habitação social, uma inauguração de uma instituição de caridade para jovens artistas, uma festa privada com empreendedores afro-americanos na cidade. Ele queria que ela visse o que ele estava fazendo, não o que ele possuía. Mas o mundo exterior não perdoou. A imprensa foi brutal. Ela não sabe se vestir. Simples demais. Banal demais. Ela não entende nada de negócios. Editoriais a comparavam às suas antigas conquistas. Modelos escandinavas, diplomatas suíços, atrizes indicadas ao Globo de Ouro. Falavam de uma queda de status, um capricho, uma crise existencial. Os internautas enlouqueceram. As redes sociais zombavam impiedosamente de suas roupas, seus sapatos desgastados, seu silêncio. Mas Grace não se defendeu. Não respondeu a nenhum comentário. Não tentou provar seu valor a ninguém. Ela continuou. Trabalho de meio período, acompanhar minha irmã aos ensaios de teatro, cozinhar lasanha nas noites de domingo. Ela permaneceu ela mesma. E isso era ainda mais perturbador. E no coração desta tempestade, Ethan se assumiu publicamente durante um jantar de gala que foi transmitido ao vivo. Não me casarei com uma imagem. Não me casarei com um papel social. Eu me apaixonei por uma mulher livre. Uma mulher completa. E acredite, no mundo em que cresci, isso é a coisa mais rara. Esta declaração pôs fim aos rumores. Houve um silêncio estranho na mídia. Não porque o mundo entendesse, mas porque pela primeira vez as autoridades protegeram a mulher invisível, e isso perturbou o equilíbrio. Não era mais uma história de luxo. Era uma história sobremundo. E aos olhos de Ethan, Grace brilhou mais que todos os holofotes juntos. Os meses que se seguiram foram um turbilhão de pressão e escrutínio da mídia. Grace gradualmente sentiu o peso de um mundo que não a queria. Um mundo feito de ilusões e imagens ideais. Um mundo onde ela se tornará, a despeito de si mesma, um peão. Uma manobra da mídia. Certa manhã, com o sol de Atlanta apenas rompendo as persianas, Grace escreveu uma carta. Uma carta para Ethan. Uma carta para dizer o que ela não conseguia dizer na cara dele. Não consigo viver numa gaiola. Mesmo numa dourada. Eu te admiro, Ethan, por tudo que você é. Mas preciso encontrar meu próprio caminho. Isto não é uma despedida, mas uma necessidade de liberdade. Sem dizer mais nada, ela arrumou suas coisas e embarcou em um ônibus para Chicago, deixando para trás a agitação, os flashes e a imagem pública que lhe foi imposta. Em Chicago, num pequeno apartamento na área Hyde Park, ela encontrou refúgio. Lá, longe dos holofotes, Grace retomou seus estudos, desta vez em psicologia, determinada a compreender não apenas os outros, mas a si mesma. Uma misteriosa bolsa, anônima, permitiu que ela financiasse seus cursos. Ela nunca perguntou de onde vinha. Mas nas sombras, Fundação Blake, secretamente guiada por Ethan, garantiu que ela pudesse seguir em frente sem obstáculos. Os dias de Grace eram preenchidos com aulas, leituras e estágios em um centro que apoiava jovens mulheres vítimas de violência. Ela ouvia suas histórias, suas dores, suas lutas. Ela as ouvia, as apoiava com firmeza, sem julgamentos. Durante esses anos, ela se desconectou deliberadamente da mídia. Deixou de assistir televisão e evitou as redes sociais, buscando se reconstruir longe dos olhos do público. 3 anos se passaram. No dia da formatura, Grace sorria com uma calma renovada em seu vestido azul marinho. Ela segurava nas mãos não apenas um diploma, mas também a promessa de um novo começo. De volta a Atlanta, ela abriu um pequeno consultório de terapia no bairro onde cresceu, um lugar simples e acolhedor, com paredes cobertas de citações inspiradoras e desenhos infantis. Ela queria ajudar os esquecidos pelo sistema, os invisíveis, aqueles que lutavam nas sombras. Certa tarde, enquanto distribuía panfletos na rua, um carro parou lentamente ao lado dela. A porta se abriu. Ethan desceu. O tempo lançara um véu de maturidade sobre seu rosto.
Seus cabelos estavam um pouco mais grisalhos, suas feições mais suaves. Mas ainda havia uma luz inextinguível em seus olhos, a mesma centelha que vira uma luz rara em Grace tantos anos antes. Sem dizer uma palavra, ele se aproximou e disse com a voz cheia de emoção: "Você seguiu seu caminho, Grace. Eu estava esperando por você. Sem pressão. Mas ainda estou aqui." Grace olhou para ele por um longo momento. Então um sorriso radiante surgiu em seu rosto. "E aprendi a me amar, a caminhar sem depender de ninguém. Mas nunca parei de pensar em você." Eles ficaram imóveis no meio da rua movimentada, duas almas que se encontraram, se perderam e se reencontraram. Não houve promessas exageradas naquele dia, nem declarações públicas. Apenas a doce certeza de que às vezes o amor não é forçado, ele espera. E agora finalmente eles estão prontos para seguir em frente juntos. Finalmente chegou o dia do casamento, repleto da doçura de uma manhã de primavera. Eles decidiram celebrar a união em um modesto jardim nos arredores de Atlanta, longe da luz e da opulência que Ethan conhecera. Flores silvestres cresciam livremente ali, balançando na brisa suave, como se os lembrassem de sua recém-descoberta simplicidade e da beleza da imperfeição. Não havia celebridades. Não havia tapete vermelho, nem flashes. Apenas o riso das crianças correndo entre as árvores, os sorrisos calorosos de antigos colegas de trabalho, vizinhos leais e alunos da pequena escola pública que Ethan e Grace apoiavam. Era uma reunião de corações unidos, unidos pela sinceridade, não pela fama. No centro, sob um arco de madeira rústica enfeitado com flores silvestres, estavam Grace e Ethan de mãos dadas, com os olhos brilhando com uma promessa silenciosa. Irmã Graça Maia, agora uma advogada experiente, deu um passo à frente para proferir um discurso que tocou o coração dos presentes. Sua voz, cheia de orgulho e emoção, evocou a luta, a esperança e a força da família. Você cresceu nas sombras, caminhou por tempestades e ainda assim escolheu a luz. Você se recusou a deixar o mundo definir quem você deveria ser. Seu amor é uma vitória, não porque seja perfeito, mas porque é verdadeiro. Quando chegou a hora dos anéis de noivado, Ethan deu um anel para Grace simples, esculpida em madeira por um artesão local, um símbolo da natureza, da vida que continua e da força enraizada na autenticidade. Grace, com as mãos tremendo de alegria, deu-lhe o anel self-made e modesto, mas elegante, adornado com uma pequena pedra semi-preciosa que ela mesma escolheu, um símbolo de resiliência e renascimento. Quando eles trocaram votos e finalmente disseram sim, nenhum único olhar tentou avaliar se eles correspondiam um ao outro, porque todos entendiam que tinham algo mais em comum do que aparência, riqueza ou padrões. O destino deles não foi mudado por uma porta que se abriu por acaso. Era deles uma escolha consciente de ver além do superficial, reconhecer a beleza na alma do outro e construir juntos um futuro onde a simplicidade é um luxo precioso. Todo o jardim parecia respirar com eles. O canto dos pássaros, o sussurro do vento e as gargalhadas se misturavam em uma sinfonia de esperança e renascimento. E enquanto o sol se punha lentamente no horizonte, Grace e Ethan, de mãos dadas, caminhavam para este novo capítulo da vida, livres e unidos, prontos para escrever sua própria história.